Olá, começa aqui o Saúde em Dia, um magazine diário do S+. O programa de hoje é totalmente dedicado ao 5º sinal vital. Sabe qual é? 2018 foi escolhido como o ano global da excelência da educação em dor. Exatamente isso, a dor é o 5º sinal vital. Para nos falar deste tema, tenho em estúdio a doutora Teresa Vaz Pato, representante da direção da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor, e o doutor Paulo Reis Pina, médico internista. Eu começo por agradecer a presença de ambos aqui em estúdio e começo, como sempre, pelas senhoras. Doutora Teresa, o que é que significa a equiparação da dor a 5º sinal vital? Pois a dor foi equiparada a 5º sinal vital precisamente para sensibilizar sobre esta problemática da dor. Existem outros 4 sinais vitais que são, no fundo, sinais objetivos que nos dizem o bem-estar do doente, e quando equiparamos a dor a estes sinais vitais, estamos a tentar medir a dor, a tentar dar-lhe um objetivo, um número objetivo. Os outros sinais são, por exemplo, a tensão arterial, que tem números, a frequência cardíaca, a frequência respiratória. A dor não poderemos quantificar como um número objetivo, não temos um número que diz qual é a dor, mas, no entanto, há a vontade de tornar visível este sintoma. E lhe perguntar exatamente isso. O objetivo foi tornar a dor visível. Exatamente. E quantificável. E quantificável, e os profissionais de saúde terem como uma das suas rotinas diárias fazer a medição da dor. Portanto, tal como acontecia de resto para os outros 4 sinais vitais. Exatamente. A dor como 5º sinal vital desde 2003. Exatamente. Portugal foi um dos primeiros países a equiparar a dor a sinal vital e a tornar obrigatório registar no processo clínico do doente o nível de dor. Uhum. Doutor Paulo, vamos introduzi-lo aqui na conversa. O que é isto do Código Visual da Dor? O Código Visual da Dor é mais uma ferramenta disponível para, eu diria, para empoderar o doente. Estamos num ano dedicado à literacia em saúde e é uma forma de alguns doentes que têm dores estranhas, raras, e que já tentaram de alguma forma em casa, com a família, esposas, filhos, dizer aquilo que sentem, são estranhezas. Foi feito este Código Visual da Dor. É uma forma de ver representada em 12 cartas. São 12 cartas, eu vou apresentar uma delas. Como vê, esta carta diz dor que parece um ferro em brasa, porque alguns doentes descrevem a dor como se fosse um ferro em brasa. E já tentaram em casa dizer, sinto um ferro em brasa. E é como se o ser humano que sente este ferro em brasa não tivesse voz, porque lhe dizem, isso é da tua cabeça, isso não existe. E entrar numa consulta médica e encontrar alguém que diz não, a sua dor pode ser um ferro em brasa, e mais coisas que sente no foco da sua dor, exatamente no local onde lhe dói, o que é que sente mais. E alguns doentes dizem, sinto bicharocos a rastejar, formigas debaixo da pele. E, portanto, é uma forma do doente que sente estas estranhezas, como vê ferro em brasa, formigas ou bichos a rastejar, por exemplo, sentir que há facadas, que há pedras que me atravessam. São 12 cartas que estão disponíveis se os nossos telespectadores quiserem ver, estão disponíveis num site que se chama dor.com.pt, tem lá uma secção que se chama Código Visual e tem as 12 cartas, que eu não vou projetar todas aqui, mas cada uma destas cartas tem uma particularidade, uma forma de sentir dor. Porque não uma imagem vale mais do que 1000 palavras, muitas vezes. É uma imagem que, de certa forma, descreve e a dor é uma subjetividade. Apesar de ser algo universal, cada um de nós, numa neuromatriz que temos, cada um de nós sente a sua dor, emociona-se, interpreta a sua dor de forma única. Como é tão única e às vezes é tão estranha, é uma forma de ver uma imagem que representa ao utente exatamente aquilo que sentem. Chama-se um código visual, porque com estas cartas os doentes conseguem, de certa forma, fazer uma aproximação. Por trás destas cartas há toda uma interpretação que o médico, no seu diagnóstico, pode fazer. E no sítio dor.com.pt, para além da parte destinada ao público, tem uma parte destinada aos profissionais de saúde. E nós temos ferramentas depois desta subjetividade, que é a forma como o doente sente a dor, e nos dá um código visual a dizer é assim que eu a sinto. O médico, obviamente com toda a aprendizagem que tem e a forma de fazer diagnósticos e de listar problemas, consegue concretizar esta dor num determinado diagnóstico. Portanto, este código é uma forma, eu diria que se calhar, que
corresponde à ponta do iceberg. É como se o doente dissesse, dentro do seu sofrimento, a mim dói-me assim. Obviamente que não chega. Portanto, esta Facilita é uma forma... muito a comunicação entre médico e doente. É uma das razões fundamentais para este código visual. Não há tratamento da dor sem comunicação com aquele que é portador de dor. E muitos dos tratamentos não são iniciados porque o doente não sabe confessar o seu problema. A própria OMS diz isso. Não aceite quando um doente lhe diz que não tem dor. Porque um doente pode não estar a interpretar. Ele pode ter tido no passado uma dor num joelho, uma artrose, e neste momento sente uma dor estranha, sente a tal queimadura, os bicharucos, que podem não ter nada a ver com a artrose. Essas frases, doutor, foram escritas de acordo com o que os doentes também exprimiam? Sim, são alguns descritores, portanto nós falamos dos descritores da dor, são descritores, muitos deles associados a um tipo de dor chamado dor neuropática, portanto há uma determinada dor que, por doença central, nos centros nervosos ou na periferia, que tem uma forma de sentir diferente. E é tão estranha que o doente, que às vezes quando lhes perguntamos se tem dor, dizem não tenho dor, porque eles associam dor àquela dor de cabeça, àquela dor da vista, àquela dor do osso, e isto é um bicharoco. E quando em casa tentam dizer é um bicharoco que eu sinto, como ninguém entende este tipo de linguajar, há um artista plástico que, no fundo, conseguiu desenhar as dores que a literatura, de certa forma, mais associa a esta dor complexa, a esta dor difícil de tratar. Mas o objetivo deste código visual é empoderar doentes e dar-lhes voz no sistema, aproximando do doente e facilitando a comunicação. Com este código visual, eu penso que o médico, que não tem a dor do doente, obviamente, porque só ele é que a sente, estamos na unicidade, e não tendo às vezes ferramentas, porque, repare, há algumas dores que não aparecem em exames complementares de diagnóstico. E vamos falar exatamente disso também aqui com a doutora Teresa. Como é que podemos, antes de tudo, definir a dor? Pronto, a dor digamos que é um estado desagradável. Isto, numa maneira mais lata de definir dor, a dor pode ser um sintoma que a pessoa sente, sempre subjetivo, e que tenta exprimir da melhor maneira. E há variadíssimos tipos de dor. Há variadíssimos tipos, toda a gente tem dor, e a dor é uma situação até benéfica, é a dor que nos leva ao médico, é a dor que nos leva... É um alerta. É um alerta, e é necessário que tenhamos dor. No entanto, a dor a uma determinada altura passa a ser ela própria a doença. Quando a dor começa, por vezes até já desapareceu a causa inicial que provocava a dor, mas mantém-se a dor, e é a dor que faz com que o doente não saia à rua, é a dor que faz com que o doente não esteja bem, não se alimente, não durma, e este, portanto, nós dizemos que é quando a dor já é uma doença. Doutora Teresa, há casos em que a dor já não é tratável, aliás, em que a doença que provoca a dor já não é tratável, mas a dor é. Exatamente, e são esses casos que são os mais, digamos que os mais tratáveis nas unidades de dor crónica. Portanto, são aquelas situações em que o doente está com dor, já não tem a causa, já não se pode tratar, portanto, digamos que a dor já não vai passar, mas é preciso tratar aquela dor e pôr o doente funcional para fazer a sua vida. E a dor ainda é subestimada? Muito, ainda é uma situação muito subestimada. Aliás, existem a própria APED, a Associação Portuguesa para o Estudo da Dor, que é digamos que um capítulo português de uma associação internacional, tem a vontade de realmente tornar a dor mais visível e de deixar de ser tão subestimada. E por isso este ano, todos os anos, há um ano global em que se aprofunda um tema. Este ano é o ano da excelência em dor, como disse, e realmente o que se procura é que a educação em dor seja mais visível. E isto em 4 domínios principalmente. No público em geral, nas autoridades de saúde, nos profissionais de saúde, evidentemente, naqueles que tratam dor e que tratam doentes, mas também no próprio doente, e isso o Dr. Paulo explicou bem, o próprio doente também deve estar educado na sua dor, portanto, em saber dizer como tem dor e até também dar voz ao doente, porque o doente passa a maior parte do tempo com dor, é ele que passa o tempo com dor, e ele pode nos ensinar como é que é a melhor maneira de funcionar, como é que é a melhor maneira de rentabilizar, de tomar a medicação, e este é um dos aspectos que este ano se procura realçar, é também a dar voz ao doente.
E, Dr. Paulo, acha que se chega mais rapidamente a um diagnóstico através desse código visual da dor? Eu acho que pode ser um facilitador, não é? Dando voz ao doente e deixando o doente, num tempo de consulta, falar do seu sofrimento, da forma como sente a dor, pode facilitar. Não diria que é apenas uma ferramenta. Repare que, e que é indispensável, é mais uma, e precisamos de quanto mais ferramentas temos, mais voz damos à pessoa, porque ela pode não interpretar bem todas as escalas que existem. Mas repare, avaliar a dor com o código visual e dizer a mim dói-me a minha dor como bicharocos a rastejar, é apenas um dos aspectos da dor. Como dizer dói-me 9 numa escala que vai até 0, até 10. Portanto, é apenas um dos aspectos. A dor tem mais do que isto. Costumamos dizer que é como fazer uma viagem e descrever a viagem só com cores. Ora, era tudo branco. Ficamos com pouca noção do que era verdadeiramente aquilo que a pessoa viu. Na dor, esta intensidade do quanto dói ao ser humano é um dos aspectos. Depois precisamos de saber outras coisas. Mas eu diria que, estando disponível num sítio que qualquer pessoa tem acesso, a pessoa, antes de ir para uma consulta médica, pode ver concretizado aquilo que realmente anda há anos a sentir. Porque, deixe-me só pegar naquilo que a Vanessa perguntou há bocado sobre a definição da dor da Associação Internacional para o Estudo da Dor. É muito taxativa. Dor é uma sensação ou uma experiência emocional desagradável. Alguns doentes sentem algo desagradável, mas não vêm dizer que é dor, porque têm as representações do seu passado e a memória na dor é muito importante, e quando lhe pergunta, tem dor, dizem não, mas tem um desagrado, tem um desconforto, tem um formigueiro, tem uma munha. Portanto, é uma forma, e estamos no ano da excelência para a literacia em saúde, de empoderar doentes, de dizer que aquilo que sentem é uma estranheza, não é a norma, e por trás desta estranheza, se calhar, temos que encetar todo um exame clínico que leva a uma concretização, semiologia, portanto estamos no âmbito do desígnio médico, exames complementares que possam tornar, de certa forma, mais consubstancializado um diagnóstico que possa ter sido imaginado para que o doente saiba exatamente o que é que está a causar aquela dor. Portanto, é um instrumento ao serviço do cidadão. Nós dizemos que um cidadão que fala da sua dor está mais capaz de exercitar a sua cidadania. Deixe-me só, em relação a outra pergunta que a Vanessa também fez há bocado, a maioria dos portugueses acha que ter dor é normal porque envelhece. Veja como a necessidade que temos de literacia em saúde nesta área é tão necessária ao ponto de destruir um mito. As pessoas com idade acham que é normal ter dor. A senescência diariamente. É um ato indolor. Ninguém tem dor associada ao envelhecimento. O envelhecimento é uma maravilha de uma célula que envelhece no seu processo fisiológico e não faz parte do processo de senescência ter dor. Veja a quantidade de ouvintes que temos neste programa, que neste momento estão a pôr tudo em causa, dizendo, mas eu tenho dor, eu digo tantas vezes que tenho dor, e médicos, enfermeiros, advogados, tentam, de certa forma, banalizar o sofrimento do outro, dizendo é mesmo da idade. Por isso, quando a Associação Internacional vem dizer que devíamos dedicar 2018 à literacia em saúde, é porque nas faculdades de medicina se precisa de ensinar mais dor, nas escolas de enfermagem, nas escolas dos fisioterapeutas. Precisa de haver uma educação para a dor. Precisa, nas escolas, e também o leigo. O leigo tem que aceitar que a sua dor não é normal. A única dor normal é a dor aguda, ou seja, caio, tenho dor. Passaram 3 meses depois da minha queda, tenho dor, não é normal. E o público tem que saber disso. Doutora Teresa, esta instituição da dor como quinto sinal vital é também uma condição indispensável à humanização das unidades de saúde do país? Com certeza. É uma das situações em que o doente vai exprimir o seu mal-estar. Como disse o Dr. Paulo, o mal-estar, muitas vezes os outros sinais vitais até não são acompanhados de mal-estar. Podemos ter uma frequência cardíaca alta ou uma tensão arterial elevada e não termos mal-estar, mas é sinal de doença. Aqui assim, o mal-estar pode ser visualizado ou pode ser objetivado quando o doente dá um número ao seu mal-estar. A dor muitas vezes não é um processo fácil, é acompanhada de um processo emotivo também. O doente com dor é muito mais fácil ter uma depressão, uma ansiedade, vários outros sintomas, e por isso, para o seu tratamento, é preciso todo um conjunto de pessoas para o tratar. E isto realmente leva à humanização. Portanto, não basta tratar com um medicamento, não basta tratar só como agora fez esta anestesia, por exemplo, e acabou. É preciso tratar todo o todo
do doente que tem dor. E transversalmente a todas as especialidades médicas, porque a dor é transversal a todas. Exatamente. Certo? Eu aproveito para agradecer a presença aos dois aqui em estúdio e pelos esclarecimentos, com certeza muito úteis lá em casa. Tertúlias da Dor, vamos falar delas já a seguir. A Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas organizou este encontro para quebrar mitos e trocar experiências. A repórter Dora Guerreira apresenta-nos um caso em que o diagnóstico tardou em chegar. Vamos ver. Qual é a doença que sofre? Artrite reumatoide. Como é que descobriu que tinha essa doença? É assim, eu devo tê-la desde os 15 anos, mas a minha artrite é uma artrite que não é perfeitamente normal, e então é por surtos emocionais. E tive o primeiro surto aos 15 anos, por uma questão que o meu pai teve fora muitos anos, e quando chegou foi o choque de gerações e começou pelos joelhos. Eu deixei de subir escadas e nessa altura não se sabia dizer que era, diziam que era uma descalcificação. Depois tive uma outra aos 39, quando me divorciei. Mas quando é que lhe fizeram o diagnóstico? O diagnóstico só me fizeram aos 57, porque eu tenho um sistema autoimune muito baixo, mas as análises não acusam propriamente dito da artrite reumatoide. Foi o pior, foi depois dos 48 anos, quando eu fiz um desemprego involuntário, porque foi a firma que fechou, fomos todos para a rua, e então aí tudo se foi agravando. E então aí até que aos 57 anos eu perdi a força nas mãos, era um dos sintomas, e começaram-me a deformar os pés. Eu tinha muitas dores nos pés e começaram-me a deformar os pés. Outro reumatologista, que por acaso era presidente quando eu era direção, eu estava com muitas dores, ele não mais me largou, até que chegou uma altura que eu não conseguia eu trabalhava. Já tinha muitas dores, é isso? Muitas dores, eu não conseguia sequer com o rato do computador. Ele mandou fazer radiografias e foi nos pulsos que se viu as manchas da artrite reumatoide. E controlar a dor depende de vários fatores, como explica a enfermeira Maria da Conceição Henriques. Habitualmente, os doentes com doença reumática sentem dor. Sempre? Sim. Pode haver maior controle da dor, melhor controle da dor e, portanto, haver diminuição da dor por haver uma prescrição terapêutica que é cumprida e por haver aceitação por parte do doente da situação que tem. Eu estou a dizer isto de uma forma linear e não é, está bem? Há múltiplos fatores a que interferirem. O controle da dor implica haver uma aceitação, haver uma adesão ao regime terapêutico, cumprir o regime terapêutico, haver uma vida, a pessoa optar por uma vida que seja adequada à limitação que tem. Existem focos importantes para a enfermagem e a dor é um deles, um desses focos. Nós temos a classificação internacional para a prática da enfermagem, que tem referido dor que está presente sempre, não está, e portanto nós podemos focar-nos naquilo que está a afetar a pessoa. Mas é um questionário que é feito à pessoa. Nós fazemos uma recolha de dados que passa pela entrevista, passa pelo exame físico, pela observação, passa pela aplicação de escalas, identificamos o tipo de dor que a pessoa tem, a localização, todos os aspectos que podem caracterizar a dor, não é só dor, é a dor onde e há quanto tempo e enfim, todas essas dimensões que são importantes recolher. E de acordo com isso vamos tomar decisões tendo em conta aquilo que o próprio doente ou nos transmite ou nos mostra. Tomar decisões, que são intervenções de enfermagem, também elas descritas portanto, na CIP, na Classificação Internacional para a Prática da Enfermagem, aquelas que forem adequadas para cada pessoa, porque cada pessoa tem a vivência de dor de forma diferente do outro. E neste espaço de partilha, a Liga Portuguesa para as Doenças Reumáticas destaca a importância da investigação. Um dos principais objetivos é pôr diferentes intervenientes a falar, neste caso sobre a dor. Portanto, geralmente os doentes falam muito sobre as dores ou queriam falar mais sobre a sua dor, são perspectivas diferentes e assim tivemos aqui a oportunidade de ouvir falar sobre a dor ao longo da história
e que saia um bocadinho fora das nossas próprias histórias de dor. Mas são de diagnóstico difícil também, não é verdade? Sim, também são doenças de diagnóstico difícil, porque são mais de 100 doenças, existe ainda pouco conhecimento acerca de muitas delas, portanto sabem que existem, mas qual é que é o processo, qual é que é a origem, como é que elas se desenvolvem, há muitas delas que ainda precisam de muita investigação e também é necessário sempre, também daí o nosso papel também, apoiar a investigação para que haja mais conhecimento sobre estas doenças. Há muitas pessoas que procuram o núcleo. Há pessoas que procuram a Liga, mas ainda há pessoas que procuram o núcleo, obviamente pessoas que procuram a Liga, mas ainda há um afastamento por parte das pessoas no que toca a procurar as associações de doentes. Muitas vezes porque há o estigma social, porque há o estigma profissional, porque há receio de falar ou porque até desconhecem que têm uma doença reumática. A Catarina também tem uma doença. Sim, também tenho mais do que uma, mas sim, tenho Uma doença reumática que obviamente me provoca dor crónica. Pronto, era isso que eu iria perguntar, portanto é uma dor persistente. A terapêutica tem-na ajudado nesse âmbito a minorar a sua dor? Sim, com certeza, a terapêutica é fundamental e é por isso que é muito importante as pessoas que sofrem com dor crónica contactarem as associações de doentes e procurarem apoio, primeiro procurar apoio médico, obviamente, e apoio profissionalizado, e depois contactar as associações de doentes para perceber que é possível viver com dor crónica e que há uma série de medidas e de estratégias que podem ser desenvolvidas com vista a diminuir o peso da dor crónica diariamente na vida cotidiana. Não é? Não desvalorizar os sintomas e procurar ajuda. Este é o primeiro passo quando a dor se torna constante. E já está presente em todos os distritos e regiões autónomas, mas quer continuar a crescer. O projeto A Bem une os setores empresarial e social para pagar a parte não comparticipada dos medicamentos. Tiago Belim. Sabia que 1 em cada 10 pessoas deixa de comprar os medicamentos que são prescritos pelo médico simplesmente porque não têm dinheiro para os pagar? Para fazer face a esta dificuldade, nasceu o A Bem, um programa da Associação Dignitude que dá às pessoas carenciadas acesso gratuito aos medicamentos de que precisam. Para conhecermos melhor este programa e percebermos como é que ele funciona na prática, estamos na Associação Dignitude para falar com a Presidente do Conselho Geral, a doutora Maria de Belém Roseira. É um programa desenvolvido por uma associação, a Associação Dignitude, que tem sede em Coimbra, e este programa visa ajudar as pessoas que têm dificuldades económicas a pagar a parte não comparticipada dos medicamentos quando vão medicamentos prescritos, quando vão aviá-los à farmácia. Nós sabemos que os indicadores sociais de Portugal são muito pesados. Temos um país com uma faixa muito alargada de pobreza. E temos também dentro da pobreza a privação severa. E, portanto, estas pessoas que mal têm rendimentos para pagar as suas despesas normais, se entram numa situação de doença, embora os medicamentos tenham baixado muito de preço, os medicamentos que são disponibilizados à população em ambulatório, não é? Nas farmácias de oficina, que são as farmácias que estão abertas para a rua, chamemos-lhe assim, as pessoas têm dificuldade em suportar mais essa despesa acrescida na parte pequenina que lhes cabe e que não é comparticipada pelo Estado. Neste sentido, houve entidades do setor empresarial da área da saúde que se juntaram a entidades do setor social para desenvolver um programa que preservasse a dignidade das pessoas, portanto, elas não terem que se assumir como pobres para se socorrerem num qualquer balcão solidário de medicamentos ou isso, mas serem aviadas na farmácia como qualquer pessoa da comunidade e pagarem essa parte dos medicamentos, pagarem entre aspas, mediante a entrega de um cartão, parece um cartão multibanco, e só o farmacêutico ou farmacêutica é que sabe para que é que serve esse cartão e, portanto, as pessoas levam para casa os seus medicamentos, os medicamentos de que necessitam, sem ter que fazer escolhas como muitas vezes acontece. A saúde, de facto, não tem preço e a interrupção dos tratamentos tem custos elevados para a própria sociedade.
E está mais do que identificado em todo o mundo que este abandono precoce da terapêutica tem enormes custos para a sociedade, porque a saúde, para além de todas as suas especificidades e de ser o bem mais precioso que nós temos, porque está diretamente ligado à vida e à incapacidade ou capacidade, não é? Prefiro falar em capacidade do que em incapacidade, porque nós estamos todos a lutar contra a incapacidade, não é? Mas, portanto, a saúde é um bem essencial. E não diz respeito apenas à própria pessoa, diz respeito a toda a comunidade. Uma pessoa doente é uma pessoa menos produtiva. Uma pessoa doente é uma pessoa mais dependente dos apoios da Segurança Social, que também são pagos pelos trabalhadores e que também são financiados através das transferências do Estado, com base nos impostos que nós pagamos para o setor não contributivo. Portanto, tudo aquilo que seja libertar as pessoas da doença é algo de absolutamente essencial. Evidentemente que este programa tem como objetivo primeiro garantir isso, que ninguém deixe de tomar o medicamento de que necessita por situação de incapacidade económica. Mas, a seu tempo, este programa pode ter objetivos, evidentemente, mais alargados, mais ambiciosos. E porque importa garantir a privacidade de quem usufrui deste projeto, as parcerias assumem então um papel fundamental. Porque elas já fazem um trabalho no terreno e conhecem as situações mais vulneráveis, não é? E, portanto, nós não vamos aplicar mais questionários, nós não vamos torturar as pessoas nem invadir a sua privacidade. Estas instituições conhecem-nos e, portanto, comunicam e nós temos confiança na comunicação que nos fazem. Portanto, parcerias com confiança, porque estamos a lidar com entidades idóneas e isso evita também essa invasão, salvaguardando a privacidade. Ninguém se vai exibir como pobre quando chega ao balcão de uma farmácia e depois paga, entre aspas, os medicamentos com o cartão a bem. Mas há também uma outra parceria que para nós é muito importante, que é a parceria que assinámos no início deste ano com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, porque muitas câmaras municipais têm programas já de apoio à aquisição de medicamentos para os seus municípios mais vulneráveis. As câmaras também têm o seu próprio serviço de ação social e, nesse sentido, também passamos a fazer protocolos com câmaras municipais. Elas pagam um X por cada beneficiário inscrito neste programa, ou beneficiário no programa ABEM, e depois, independentemente daquilo que é o consumo das pessoas, nós vamos financiar esse consumo, aquisição, eu não gosto de falar de consumo de medicamentos, vai ser financiado através do tal Fundo Solidário, para o qual revertem todos os donativos, sejam eles de pessoas, sejam eles as cotas dos associados, que não são bem donativos, mas são responsabilidades que as pessoas têm, permanentes, não é? Escrevem-se como associadas e ficam a pagar uma cota anual. E há também que passar uma mensagem de igualdade e de pedagogia. A pessoa que tem necessidade de um medicamento não é mais importante que o farmacêutico disponibiliza, ou melhor, menos importante, nem menos importante que o assistente social ou a assistente social que identificaram a situação. Estamos todos ao mesmo nível de igualdade e queremos que este programa seja também um exercício pedagógico nesse sentido, que não haja supremacia de ninguém sobre ninguém. E isso é extraordinariamente importante num país onde nós ainda vemos muitas hierarquias sociais e as hierarquias sociais não são a base para a boa convivência, para o respeito da igual dignidade entre todos os seres humanos. Portanto, esta pedagogia é logo uma delas, não é? A outra pedagogia que nós queremos transmitir é que não tem que estar cada um no seu nicho. Se nós nos unirmos todos e cada um fizer melhor aquilo que sabe fazer bem, nós, em conjunto, podemos fazer coisas muito mais importantes do que a soma que cada um faz. Fazemos agora uma breve pausa, voltamos já de seguida.